Uma descrição simples de uma igreja local. Encontramos a primeira descrição de uma igreja local em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20. O primeiro exemplo de uma igreja local é visto em Atos capítulo 2, versículos 41 e 42, e a primeira epístola que descreve a ordem de uma igreja local é 1 Coríntios. Veremos também a importância da lei do destaque para compreender as marcas de identificação de uma igreja local. Já foi dito que os evangelhos anunciam a igreja local profeticamente. Os Atos dos Apóstolos apresentam as igrejas historicamente. As epístolas falam a elas doutrinariamente. Essa última informação é especialmente verdadeira em relação às duas epístolas que tratam da ordem na igreja local, isto é, 1 Coríntios e 1 Timóteo. Existem pessoas que se opõem ao uso de Mateus capítulo 18 e 20 como uma descrição de uma igreja local. As suas objeções são as seguintes. Primeira, não contém toda a verdade sobre as funções de uma igreja local. A primeira menção de uma igreja local nos dá a verdade em forma embrionária. Lemos em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É uma afirmação simples que contém alguns dos princípios mais preciosos das verdades relacionadas à igreja local. Este versículo muitas vezes é visto pendurado na parede de um prédio onde a igreja local se reúne. Será que este versículo contém toda a verdade revelada sobre uma igreja local? Certamente que não. Será que João 3 e 16 contém toda a verdade sobre o Evangelho? O maior versículo evangelístico na Bíblia não diz nada sobre as grandes doutrinas, como a perversão humana, a necessidade de arrependimento ou a grande verdade de justificação. Entretanto, usamos este versículo como uma afirmação simples da verdade evangelística. O que João 3 e 16 é para o Evangelho, Mateus 18 e 20 é para a igreja local. Verdades posteriores foram reveladas depois da descida do Espírito Santo e do nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Isso está de acordo com o ensino progressivo que temos no Novo Testamento. João capítulo 16, versículo 13. Segundo, nenhuma igreja local existia quando o Senhor falou essas palavras. Em Mateus 18, o Senhor Jesus estava dando instruções que não entrariam em vigor até que as igrejas locais fossem plantadas. Dizer que ele estava dando instruções sobre como uma sinagoga judaica deveria funcionar é irracional. Nos capítulos 11 e 12 deste evangelho, as reivindicações do rei foram rejeitadas, e ele condenou a nação e voltou sua atenção ao reino em mistério, Mateus capítulo 13, proferindo verdades referentes ao tempo presente quando o rei está ausente. O conceito do Senhor dar ensino para o futuro é o princípio mais importante do seu ministério aos seus, pois logo ele os deixaria, e ele estava os fortificando para os dias quando ele não estaria mais no meio deles. As palavras de Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, foram ditas pelo Senhor para dar instruções às igrejas locais que ainda não existiam. Terceiro, o assunto é de comunhão pessoal, não de comunhão da igreja. Alguns dizem, a interpretação primária desta escritura não é comunhão na igreja, mas comunhão pessoal entre cristãos. Será que isto é verdade? A resposta simples é não. Nunca devemos tirar um versículo das Escrituras do seu contexto para o interpretarmos. Qual é o contexto aqui? O versículo 15 começa dizendo, ora, se teu irmão pecar contra ti, portanto, o assunto é uma transgressão pessoal. Foi assim que o problema começou, mas, ao progredir, incluiu 1 ou 2, e depois 2 ou 3 testemunhas, versículo 16, e no versículo 17 inclui a igreja, uma igreja local. As palavras que seguem
são das mais solenes. Se também não escutar a igreja, agora, já não está na esfera de comunhão pessoal, e o contexto é comunhão na igreja. Considerai-o como um gentil e publicano. Aqui o sujeito oculto, tu, pode se referir ao homem que sofreu a agressão, mas a afirmação do Senhor no versículo seguinte impede que pensemos que seja somente uma atitude pessoal do homem ofendido. É interessante ver que, embora o pronome pessoal esteja no singular no versículo 17, está no plural no versículo 18. O ligar do versículo 18 é um verbo ativo e está na segunda pessoa do plural. Realmente isto vai muito além da igreja local, pois a ação na terra não foi legislada pela igreja local, mas é a implementação de uma ordem divina. Os anciãos da igreja local não têm a autoridade para decretar, mas eles têm a responsabilidade solene de executar o que Deus decretou. Esse, então, é o contexto dos versículos 19 e 20. É um assunto de disciplina na igreja, que inclui toda a igreja local. O assunto não muda, nem são os 2 ou 3 dos versículos 19 e 20 pessoas diferentes dos 2 ou 3 do versículo 16. Ainda se trata de uma falta cometida que agora está sendo levada a Deus em oração, versículo 19. E é em relação à disciplina na igreja local que esses 2 ou 3 estão reunidos, no versículo 20. Algumas coisas que podemos dizer sobre esses 2 ou 3 irmãos. Eles têm a confiança do homem contra quem a falta foi cometida. Eles têm a confiança da igreja local a qual o problema foi levado. Nas práticas posteriores do Novo Testamento, tais homens seriam os presbíteros nas igrejas locais. O Senhor Jesus tinha acabado de falar de uma ovelha errante e de um certo homem que vai em busca dela. Se porventura a acha, versículos 12 a 14, não temos dificuldade em ver que o contexto trata do trabalho de um pastor, isto é, o trabalho dos presbíteros do Novo Testamento. O homem que havia transgredido era a ovelha extraviada. E o objetivo dos 2 ou 3 era encontrá-lo. Quarto, Mateus 18 e 20 trata do assunto de disciplina. Eu acho que posso até ouvir o leitor dizer: você está querendo me dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, é um caso de disciplina na igreja? Então, como podemos aplicar esse versículo ao princípio de nos reunir ao nome do Senhor Jesus Cristo? Não há necessidade de se surpreender com isto ou de temer que o versículo esteja sendo interpretado de forma incorreta quando dizemos que é uma verdade relacionada à igreja local. Temos condições quase idênticas descritas em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 8. É verdade que não é uma transgressão contra uma pessoa, este pecado é moral, mas note os paralelos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder, autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4. Novamente temos aqui um ajuntamento para a disciplina, e as mesmas verdades preciosas são ensinadas. Eles estão reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, e é pela sua autoridade que a disciplina está sendo executada. Podemos ir além e dizer que a primeira menção de uma igreja local no Novo Testamento trata do pecado de cristãos, e a primeira epístola, toda que trata tão detalhadamente da ordem e função de uma igreja local, 1 Coríntios, é uma epístola de correção por causa de falha humana e no testemunho. O fato da verdade da igreja local ser mencionada pela primeira vez em relação ao fracasso é humilhante para nós. Todo o nosso testemunho para Deus está relacionado com um elemento de fracasso humano. Entretanto,
Deus tem mantido o testemunho no mundo ao nome do Senhor Jesus, apesar do fracasso e da fraqueza humana. Isto é um incentivo para nós. Portanto, embora Mateus 18 e 1 Coríntios estejam relacionados com o fracasso humano, não os rejeitamos, mas nos alegramos com o seu ensino claro. Tendo estabelecido o contexto de Mateus capítulo 18 e 20, devemos agora observar o que ele revela. Entendemos este versículo à luz do seu contexto e à luz da revelação de todo o Novo Testamento sobre a Igreja. Esse é o método normal de compreender as Escrituras. Como exemplo, entendemos que, quando o Senhor disse aos discípulos: "Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo", João capítulo 14, versículo 3, ele estava se referindo à sua volta aos ares para buscar os seus. Mas, como sabemos disto? Por olharmos para João, capítulo 14, à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Assim também estudamos Mateus, capítulo 18, versículo 20, à luz dos Atos e das Epístolas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Junto com o verbo estar, o Senhor Jesus usa o particípio reunidos na voz passiva no grego. Isso nos indica que eles não agiram ativamente para se reunir, mas outro agiu para reuni-los. Podemos afirmar que esta é a expressão mais simples de uma igreja local. No versículo temos a atração da pessoa do Senhor Jesus Cristo como centro da reunião. Temos como distintivo o seu nome e a promessa da sua presença. Se a sua presença pode ser reivindicada neste ajuntamento, a menor reunião de uma igreja local, certamente temos o direito de reivindicar a sua presença sempre que uma igreja local se reúne no seu nome. O que é uma igreja local? A seguinte descrição é muito detalhada e, embora seja muito extensa para ser decorada, talvez sirva como guia de referência. Uma igreja local é um ajuntamento de cristãos batizados. Atos capítulo 2, versículo 41, reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 20, e 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 9, capítulo 5, versículo 4, etc., que se reúnem regularmente numa determinada localidade, de acordo com o modelo encontrado no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículo 41 e 42, e desenvolvido plenamente nas epístolas, como 1 Coríntios e 1 Timóteo. Tal igreja local é uma comunhão espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, que se expressa visivelmente ao se reunir para o partir do pão, para a oração, para testemunho coletivo, para ensino da palavra de Deus e para a pregação do Evangelho. Os membros foram reunidos pelo Espírito Santo, Marcos capítulo 14, versículo 3, e Romanos capítulo 8, versículo 14. Sua autoridade única é a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, e eles têm a promessa de ter Cristo no seu meio, Mateus capítulo 18, versículo 20. Eles são a residência do Espírito Santo na terra, portanto, são um templo santo ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 15 e 16. Tal igreja é guiada por presbíteros piedosos e servida por diáconos fiéis, tanto em ministério material quanto espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 16. O sacerdócio de todos os cristãos é exercido na adoração, no louvor e na oração, e os dons dados pelo cabeça ressurrecto da igreja, Efésios capítulo 4, versículos 8 a 13, têm liberdade para funcionar sob o controle do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 a 40. Há uma linha nítida
de demarcação entre os que são membros de uma igreja local e os que não são, também a pureza é mantida por um exercício de disciplina cuidadoso, piedoso e compassivo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 a 13. Esta é uma afirmação escrita cuidadosamente, mas não reivindica nenhuma autoridade própria. É somente a palavra de Deus que tem autoridade na esfera do testemunho para Deus. A Igreja de Deus em Corinto. 1 Coríntios é chamada por John Caldwell de a Magna Carta da Igreja. É claro que ele estava se referindo à igreja local, pois esta epístola é a epístola da igreja local. É singularmente a epístola do ajuntamento, a epístola do senhorio e da autoridade de Cristo, do Espírito Santo, e ao mesmo tempo é uma epístola de correção. Há vários termos descritivos usados para uma igreja local que nos ajudam a entender a sua ordem e as suas funções. 6 destas descrições estão nas cartas aos Coríntios. Primeiro, Igreja de Deus. Ela é chamada de Igreja de Deus em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Encontramos essa expressão 3 vezes no Novo Testamento e sempre se refere a uma igreja local. Paulo diz: persegui a igreja de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Alguns pensam que ele estava se referindo aos cristãos em geral, mas isto é muito improvável. Não há nenhuma evidência para sugerir que existia qualquer outra igreja local a não ser a igreja local em Jerusalém, naquele tempo, embora outras igrejas fossem formadas logo depois da conversão de Paulo, Atos capítulo 9, versículo 31. A perseguição liderada por Paulo fez com que os cristãos de Jerusalém se espalhassem pela Judéia, Samaria e Galiléia, e alguns deles foram perseguidos até a remota Damasco. A Igreja de Deus nos fala do propósito de uma igreja local. É o testemunho coletivo para Deus no mundo. Como é maravilhoso pensar que Deus escolheu um instrumento tão despretensioso como uma igreja local para ser seu testemunho. 2. Lavoura de Deus. Lavoura de Deus é uma descrição usada para a igreja em Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Muito trabalho foi executado nesse campo, mas Deus deu o crescimento. Essa expressão descreve o implantar de uma igreja local e cremos que este padrão de plantar ainda prevalece. O evangelho foi pregado, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 4. Almas foram salvas, capítulo 3, versículos 5 a 7. Os princípios de como reunir foram ensinados, capítulo 3, versículos 9 e 10, e a igreja local foi formada. Aprendemos de Atos, capítulo 18 e versículo 8, que quando essas pessoas ouviram a palavra de Deus, elas creram e foram batizadas. A ordem sempre é esta: batismo não é a porta de entrada a uma igreja local, mas, no plano de Deus, é colocada antes da porta e, de preferência, perto da porta. Terceiro, edifício de Deus. No mesmo versículo de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, a igreja em Corinto é chamada de edifício de Deus. Não é difícil de ver que o modelo para uma igreja local é enfatizado nesta parte da epístola. Os construtores são os ensinadores, cujo ensino é construir sobre o fundamento já lançado e de acordo com o padrão divino de construção. Recentemente vi um panfleto que afirmava que somente o alicerce precisa ser de acordo com o modelo e que é responsabilidade de cada igreja local ver como a estrutura deve ser edificada. Isso é totalmente inaceitável à luz do fato que a estrutura é o edifício de Deus, além de ser um templo de Deus e uma casa de Deus. Quarto, templo de Deus. A igreja local é templo de Deus, porque o Espírito Santo reside nela. Seu caráter santo é
é devido à sua presença, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Neste ponto, na Epístola aos Coríntios, se inicia uma nova seção que trata da pureza da igreja local, e ela continua até o final do capítulo 7. A ideia de um templo nos faz pensar em louvor e adoração. Isto está de acordo com Filipenses capítulo 3 e versículo 3, onde os espíritos redimidos, sob a direção do Espírito Santo, produzem adoração. Quinto, o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 12 e 27, a igreja local é vista como corpo de Cristo. Não há nenhum artigo aqui, pois o contexto é que a igreja em Corinto é como um corpo, cada membro ligado, de forma vital, a todos os outros. A provisão para a igreja local por meio de dons espirituais, de acordo com todas as suas necessidades espirituais, é o assunto do capítulo 12. A igreja local é vista como o corpo de Cristo, porque cada cristão nela é necessário, assim como cada membro no corpo humano é necessário para o seu perfeito funcionamento. Uma leitura cuidadosa de 1 Coríntios capítulo 12 também irá mostrar a verdade de o corpo no seu aspecto mais amplo. Versículo 13. A presença do artigo no versículo 12, o corpo, salienta ainda mais a ausência do artigo no versículo 27 na língua original. Não há artigo antes de o corpo, embora haja no português. O versículo 12 é uma comparação. É impossível comparar uma coisa consigo mesma. Portanto, devemos concluir que, quando o corpo é mencionado pela primeira vez no versículo 12, se refere ao corpo humano, que é usado como uma analogia de o Cristo. O faz parte do texto original. Note a comparação. Assim é Cristo também. O versículo 13 fala da verdade de o Cristo, descrevendo o corpo espiritual. É bem provável que o versículo 14 retorne à afirmação original do início do versículo 12, pois repete a premissa de que há muitos membros no corpo, isto é, no corpo humano. Pelo que segue nos versículos 15 a 27, fica claro que Paulo apresentou esse assunto do corpo humano para poder desenvolver o relacionamento de um membro com o outro e aplicar isto à igreja local em Corinto. Esta é a razão pelo qual dizemos que a igreja local tem funções semelhantes à de um corpo, pois este é o assunto claro dos versículos 15 a 27. Portanto, o versículo 13 fala do corpo espiritual de Cristo, e o resto da passagem trata do caráter como de um corpo, de uma igreja local. Dizer que cada igreja local é um corpo de Cristo causa confusão. Cristo não tem muitos corpos, e é impossível escapar deste dilema se insistirmos em acrescentar nosso artigo definido a um substantivo grego. Uma igreja local não é um corpo de Cristo, mas somos corpo de Cristo. Sexto, Virgem pura. Paulo escreveu a estes mesmos coríntios: vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Que descrição mais linda para uma igreja local! Como uma virgem pura. Essa figura nos faz pensar num amor e devoção sincero, e é uma figura linda de pureza. O zelo que ele sente por eles é o zelo de Deus. Isto é coletivo e corresponde aos anseios do Espírito Santo pelo cristão individual. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, onde o propósito do seu zelo, ciúme, é que o coração inteiro do salvo seja todo de Deus. Sétimo, pequeno rebanho. Outras 4 expressões são usadas para descrever uma igreja local e podem ser ligadas às 6 que temos nas epístolas aos Coríntios. Atos capítulo 20, versículo 28,
usa o diminutivo da palavra rebanho para descrever a igreja local em Éfeso. Vemos o rebanho total em João capítulo 10, versículo 16, mas a igreja local é um pequeno rebanho. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4, na língua original, a palavra rebanho é um diminutivo. Oitavo, casa de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja local não é apenas chamada de igreja de Deus, mas também casa de Deus. Como a igreja de Deus, a ênfase está em ser chamado para fora, mas como a casa de Deus, a ênfase está em ser trazida ao lugar de ordem e de governo divino. Nona, coluna e firmeza da verdade. Neste mesmo versículo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja também é chamada de coluna e firmeza da verdade. Isto sugere que a igreja local exalta o nome bendito do Senhor Jesus e está preparada para defender as verdades relacionadas a Cristo, como vistas no versículo 16. Décima, castiçal de ouro. Finalmente, as igrejas locais são vistas como castiçais de ouro em Apocalipse, capítulos 1 a 3. Cada uma delas estabelecida na sua própria base de ouro e responsável somente ao Senhor, que anda no meio das igrejas. Agora vamos ver o modelo que temos em Atos, capítulo 2, versículos 41 e 42. Agora deve estar claro que a primeira igreja local, Atos capítulo 2, versículos 41 e 42, é um modelo para toda a igreja local formada desde então. Alguém pode estar pensando que essa igreja em Jerusalém era diferente porque era formada de judeus e prosélitos. Isso pode ser resolvido facilmente quando mostramos que cada uma das 7 verdades associadas com essa primeira igreja local são desenvolvidas na epístola que trata especificamente com a ordem na igreja. Assim, quando Corinto precisou de correção, Paulo usou o modelo de Atos capítulo 2 e o aplicou a eles. A doutrina dos apóstolos é descrita em 1 Coríntios 15, a comunhão no capítulo 10, o partir do pão e as orações no capítulo 11. Os apóstolos estavam presentes na igreja local em Jerusalém e a responsabilidade do ensino e da pregação era deles, mas isto não reduz o valor de Atos capítulo 2 como modelo. Alguns argumentam que não temos base para apresentar Atos capítulo 2, versículos 41 e 42 como uma afirmação progressiva. Para ver o engano dessa afirmação, a única coisa que temos de fazer é inverter a ordem das 7 afirmações e veremos que não faz sentido algum na ordem inversa. As pessoas que ouviram Pedro pregar naquele dia, creram na mensagem, foram batizadas como cristãos e acrescentadas ao número em Jerusalém que naquele mesmo dia havia sido estabelecidos como a primeira igreja local. Iremos desenvolver essa verdade mais adiante. É suficiente afirmar aqui que os novos convertidos foram acrescentados aos 120 que já formavam a igreja local. É muito improvável que todos os cristãos estivessem presentes em Jerusalém naquele dia. Sabemos, pelos detalhes do ministério do Senhor e também por meio de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 4 a 6, que havia muito mais do que 120 cristãos no mundo naquele tempo. Não há problema algum nisto, se fizermos a distinção correta entre o corpo e uma igreja local. Todos os cristãos foram, naquele dia, colocados no corpo de Cristo por meio do batismo no Espírito Santo. Mesmo que nem todos estivessem presentes, mas somente os que estavam presentes faziam parte da igreja local em Jerusalém. O versículo 47 enfatiza que novos convertidos eram acrescentados a eles, isto é,
aqueles que já faziam parte da igreja local. Eles continuaram constantemente na comunhão da igreja local, não só ocasionalmente, e eles mantiveram os ensinos devidamente dados a eles por meio dos apóstolos e se reuniam regularmente no primeiro dia da semana para o partir do pão. Atos capítulo 20, versículo 7. A pregação e o ensino da palavra de Deus são expressos nas palavras perseveravam na doutrina dos apóstolos. Dizemos novamente que cremos que este padrão serve para todos os tempos, a qual nada devemos acrescentar e do qual nada devemos tirar. Uma palavra de aviso é necessário aqui, a cada um de nós. A igreja em Éfeso foi elogiada pelo Senhor. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 a 5. Sem dúvida, a sua maneira de reunir estava correta e as suas funções eram bíblicas. 30 anos antes, Paulo havia encerrado a sua epístola e enviado a eles com as palavras: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em misericórdia e incorruptibilidade. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 24. Em contraste com este amor puro, o Senhor viu o que estava escondido de todos os olhos, o coração estava errado. Que possamos usar isto como um aviso solene aos nossos corações. Nesse exterior, o nosso exterior pode estar em perfeita ordem, mas o Senhor diz: esquadrinho o coração. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Por causa do perigo de uma conformidade meramente externa, há aqueles que dizem: o exterior não importa. O importante é a realidade interior. Eles podem apelar às palavras do Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Devemos notar que, embora Eliabe fosse rejeitado por ter apenas a aparência exterior, Davi tinha tanto a aparência exterior como a realidade interior. Versículo 12. Esse deve ser sempre o nosso alvo. Temos falado da igreja local como a igreja de Deus. Ela é o testemunho para Deus numa cena perversa e escura. Nem cristãos, nem incrédulos podem ver a realidade interior. Tudo o que nós podemos ver são os sinais externos. Portanto, não pode haver nenhum testemunho para Deus a não ser que seja visto em nós. Há uma terrível falha no argumento moderno que diz: posso fazer o que quero, me vestir como me agrado ou agir como desejo, pois o exterior não importa, somente a realidade interior tem importância. Isto é bobagem. Mas não é bobagem nova, pois estas eram as palavras exatas de Epicúrio, o filósofo grego. Atos capítulo 17, versículo 18. Que tenhamos cuidado para que o exterior esteja de acordo com a palavra de Deus, mas também esquadrinhemos os nossos corações para que a realidade interior corresponda verdadeiramente com o nosso testemunho. Salmo 139, versículos 23 e 24.